Não era um restaurante elegante. Não havia música baixa, nem mesas bem arrumadas, nem qualquer tentativa de criar clima. Era apenas um McDonald's, iluminado demais, barulhento demais, cheio de gente demais. O tipo de lugar onde ninguém espera que algo marcante aconteça. Ainda assim, foi ali que um jovem ator, vivendo uma fase de escassez e incerteza, decidiu encerrar um encontro daquela noite. Ele não escolheu o McDonald's por romantismo. Escolheu porque era o que cabia no bolso. Naquele período da vida, quase tudo era calculado. Cada gasto, cada deslocamento, cada decisão. Ele estava longe de qualquer estabilidade financeira, tentando sobreviver de pequenos trabalhos, testes ocasionais e da esperança insistente de que, em algum momento, alguém o enxergaria. Aquela refeição simples representava exatamente o momento que ele vivia, fazer o melhor possível com o pouco que tinha. Chegou alguns minutos antes e ficou parado perto da entrada, observando o fluxo constante de pessoas. Famílias, adolescentes, trabalhadores cansados, todos pareciam saber exatamente o que queriam pedir. Quando a mulher com quem ele havia saído apareceu, trocaram um sorriso discreto, quase cúmplice. Não houve constrangimento explícito. Ambos pareciam entender que aquele lugar não simbolizava desinteresse, mas realidade. Entraram na fila, fizeram o pedido e aguardaram. Enquanto isso, a mente dele estava em outro lugar. No dia seguinte, teria um compromisso importante, algo que poderia significar avanço, mas também poderia terminar em frustração, como tantas outras tentativas anteriores. Ele tentava se concentrar na conversa, reagir com naturalidade, mas a ansiedade insistia em roubar sua atenção. Havia muito em jogo, mesmo que nada estivesse garantido. Com as bandejas nas mãos, perceberam rapidamente que não havia mesas livres. O salão estava lotado. Caminharam entre as mesas procurando algum espaço até avistarem uma onde apenas um homem comia sozinho. Havia cadeiras vazias. O jovem ator se aproximou com cuidado, pediu licença, explicou que não demorariam. O homem concordou de forma seca, sem demonstrar qualquer interesse em interação. No início, tudo seguiu normalmente. Conversa baixa, comentários simples, aquele tipo de diálogo leve que não exige profundidade. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. O homem à mesa parou de olhar para o próprio lanche. Começou a encarar. Primeiro de maneira quase imperceptível, depois de forma insistente. Um olhar pesado, desconfortável, que alterava o clima sem dizer nada. O ator demorou a perceber. Estava distraído, tentando organizar os pensamentos para o dia seguinte, até notar que a conversa havia perdido o ritmo. Quando levantou os olhos, sentiu imediatamente que algo estava errado. O homem começou a falar, não para ele, mas para a mulher. Comentários hostis, gratuitos, carregados de desprezo. Não eram provocações casuais, eram ataques. Por alguns segundos, o silêncio dominou a mesa. O jovem ator tentou entender se havia perdido alguma parte da conversa, se algo tinha sido dito que justificasse aquilo. Não havia. A agressividade surgira do nada. E então, sem aviso, as palavras se tornaram explícitas demais para serem ignoradas. Cruéis, ofensivas, diretas. Algo se rompeu naquele instante. Não foi bravura planejada. Foi instinto, um limite ultrapassado. Ele se levantou quase sem perceber, sentindo o coração acelerar. Nunca havia se envolvido em brigas. Não se via como alguém violento, mas ficar sentado parecia impossível. O problema é que decisões impulsivas raramente consideram todos os riscos. Quando o outro homem se levantou, a diferença física ficou evidente. O ambiente pareceu encolher. O barulho ao redor desapareceu. Houve um movimento confuso, rápido, e então o impacto. O que começou como uma reação desesperada terminou em poucos momentos de violência intensa, suficientes para deixá-lo marcado. Ninguém interveio a tempo. O agressor se afastou quando quis. O McDonald's voltou ao barulho normal, como se nada tivesse acontecido. O jovem ator se levantou com dificuldade, mais envergonhado do que ferido naquele momento. A mulher estava visivelmente abalada. Eles saíram sem terminar a refeição, sem muitas palavras. Aquela noite acabou ali. Horas depois, sozinho diante do espelho, ele encarou o próprio reflexo, o rosto inchado,
as marcas evidentes. A pergunta inevitável surgiu: ir ou não ir ao compromisso do dia seguinte? Desistir seria compreensível. Comparecer daquele jeito poderia custar caro. Ainda assim, ele decidiu ir. Não por confiança, mas porque sabia que algumas oportunidades não esperam. O que ele não fazia ideia era que aquela noite comum em um McDonald's estava prestes a se conectar com algo muito maior. O despertador tocou cedo demais, como se não tivesse qualquer sensibilidade com o que aquela manhã representava. O jovem ator permaneceu alguns segundos imóvel, tentando reunir forças antes mesmo de sair da cama. Não era apenas cansaço, era a consciência de que aquele dia carregava um peso diferente. O compromisso marcado não era rotineiro, era um teste. Um daqueles que, se desse certo, poderia alterar o rumo da sua história profissional de uma vez por todas. Ao caminhar até o banheiro e encarar o espelho, a realidade se impôs sem delicadeza. O rosto estava marcado, inchado, impossível de ignorar. As consequências da noite no McDonald's estavam ali, visíveis demais. Ele passou a mão pelo rosto devagar, como se isso pudesse apagar o que via. Na cabeça, surgiram dúvidas em sequência. Ir ou não ir? Comparecer daquele jeito poderia comprometer tudo. Faltar significava abrir mão de uma chance rara. E ele sabia que oportunidades assim não costumam esperar por momentos ideais. Aquele teste não era apenas mais uma tentativa. Representava meses, talvez anos, de esforço silencioso. Leituras, recusas, salas de espera, expectativas contidas. Era a possibilidade real de finalmente sair do lugar em que se encontrava, de deixar para trás a fase de sobrevivência e entrar, quem sabe, em um capítulo diferente da própria vida. Por isso, mesmo inseguro, ele decidiu ir. Não porque se sentia pronto, mas porque não podia se dar ao luxo de desistir. O contraste entre os ambientes era gritante. Na noite anterior, o McDonald's lotado, caótico, indiferente. Agora, um espaço organizado, silencioso, quase solene. Pessoas circulavam com tranquilidade, trocando cumprimentos formais. Ele se sentiu deslocado assim que entrou, como se carregasse uma história que não combinava com aquele cenário. Ainda assim, respirou fundo e seguiu em frente. Quando foi chamado, percebeu os olhares atentos. Não houve comentários diretos sobre sua aparência, mas era impossível não notar a curiosidade contida. Aquilo o deixou ainda mais desconfortável. Ele preferia perguntas claras a interpretações silenciosas. Mesmo assim, sentou-se, ouviu as instruções e se preparou para o que realmente importava: o teste que poderia mudar sua história. No início, a tensão quase atrapalhou. As palavras pareciam mais pesadas do que o normal. O corpo ainda sentia os efeitos da noite anterior. Mas à medida que avançava, algo começou a se ajustar. A concentração aumentou. O mundo ao redor pareceu diminuir. O nervosismo deu lugar a uma entrega mais crua, mais honesta. Como se naquele momento não houvesse mais espaço para controlar cada detalhe. Sem perceber, ele passou a agir com mais intensidade. Não por cálculo, mas por necessidade. Era agora ou nunca. E quando tudo terminou, não houve sinal claro de aprovação ou reprovação. Apenas agradecimentos educados, expressões neutras, o tipo de encerramento que não revela nada. Ao sair, sentiu um misto de alívio e exaustão. Tinha feito o que podia. Agora, restava esperar. Os dias seguintes foram estranhos. O teste que poderia mudar sua história agora estava fora de seu controle. Ele voltou à rotina simples, tentando não alimentar expectativas. A experiência já havia ensinado que criar esperança demais costuma cobrar um preço alto. Ainda assim, algo parecia diferente. Não exatamente otimismo, mas uma inquietação constante, como se algo estivesse se movendo nos bastidores. Quando a resposta finalmente chegou, ela veio de forma direta. Ele havia sido escolhido. Aquele teste que poderia mudar sua história realmente mudou. Não havia promessa de sucesso imediato, nem garantias futuras. Mas havia trabalho, um papel, um começo concreto. O jovem ator sem recursos, que havia jantado em um McDonald's na noite anterior, agora dava um passo que o colocaria em um caminho completamente novo. O que ele ainda não sabia era o quanto essa decisão transformaria não apenas sua carreira, mas a forma como seria visto e como passaria a ver a si mesmo.
Os dias seguintes ao teste passaram mais devagar do que o normal. Não porque algo estivesse acontecendo, mas justamente porque nada acontecia. O jovem ator tentou retomar a rotina, fingindo para si mesmo que aquela avaliação não tinha sido diferente das outras. Afinal, ele já havia aprendido que criar expectativa era uma forma silenciosa de sofrimento. Ainda assim, havia algo que não o deixava em paz. Uma sensação persistente de que aquele teste não tinha sido apenas mais um. Ele se lembrava do clima na sala, dos olhares atentos, do silêncio carregado de significado. Não houve elogios nem críticas explícitas, mas também não houve pressa em encerrar. Esse detalhe voltava à sua mente repetidas vezes, principalmente à noite, quando o cansaço diminuía as defesas emocionais. Mesmo assim, ele tentava se manter ancorado na realidade. Nada estava garantido. Nada, nunca estava. Foi alguns dias depois que o telefone tocou. Não era um número conhecido. Ele quase deixou tocar. Pensou que poderia ser mais uma ligação irrelevante, uma oferta qualquer, algo que pudesse esperar, mas atendeu. Do outro lado, uma voz calma, profissional, objetiva. O comunicado veio sem rodeios. Ele havia passado no teste. Não apenas isso, estaria participando de uma nova série de televisão que estava em desenvolvimento. Por alguns segundos, ele não respondeu. Não por falta de entendimento, mas porque precisava processar o que estava ouvindo. A série não era pequena. Ele sabia disso. Mesmo sem conhecer a dimensão real do projeto, tinha plena consciência de que se tratava de algo grande, um investimento alto, uma produção ambiciosa. Um tipo de oportunidade que não aparece duas vezes para quem está começando. A conversa continuou. Detalhes práticos, próximos passos, datas, tudo dito de forma técnica, quase fria. Mas por dentro, algo havia se deslocado. O jovem ator desligou o telefone e ficou parado, em silêncio, tentando organizar os pensamentos. Ele sabia que aquela série poderia mudar sua história. Sabia que sairia da condição de anonimato profissional. Sabia que sua vida não seria mais a mesma. O que ele não conseguia imaginar era a escala do que estava prestes a acontecer. Naquele momento, o sucesso ainda era apenas uma possibilidade abstrata. Ele não pensava em fama mundial. Não pensava em multidões, reconhecimento global ou impacto cultural. Pensava em estabilidade, em continuar trabalhando, em finalmente poder respirar sem contar cada moeda. A ambição era simples, quase modesta, diante do que o futuro realmente guardava. As gravações começaram pouco tempo depois, e logo ficou claro que aquela produção era diferente de tudo que ele já havia experimentado. O cuidado com os detalhes, a seriedade do processo, a sensação constante de que cada escolha seria observada de perto. Ele se sentia honrado, mas também pressionado. Não havia espaço para erro confortável. Tudo parecia definitivo demais. Ainda assim, ele se entregou. Cena após cena, episódio após episódio, o personagem começou a ganhar vida. Um personagem complexo, marcado por conflitos internos, escolhas difíceis e um senso de honra que ressoava profundamente com o público. O ator ainda não tinha dimensão disso. Para ele, era apenas trabalho. Intenso, exigente, mas profundamente significativo. Quando a série finalmente foi ao ar, a reação foi imediata. Comentários começaram a surgir de todos os lados. Discussões, teorias, identificação. O personagem ultrapassou a tela e passou a ocupar conversas, redes sociais, espaços culturais. O jovem ator observava tudo com uma mistura de incredulidade e cautela. Ainda parecia cedo demais para acreditar que aquilo era real. E então veio a confirmação definitiva. Aquela série não era apenas um sucesso. Era um fenômeno, algo que atravessava fronteiras, idiomas, culturas, algo que transformava desconhecidos em rostos reconhecidos mundialmente. Ele havia entrado sabendo que era uma superprodução. O que ele não sabia era que estava entrando em uma história que marcaria uma geração inteira. Aquela noite no McDonald's, a incerteza, o rosto marcado diante do espelho, tudo começou a ganhar outro significado. Não como causa direta do sucesso, mas como símbolo de um antes que jamais poderia ser apagado. Um lembrete silencioso de quão rápido a vida pode mudar quando insistimos em seguir, mesmo sem garantia alguma.
Mas ainda falta algo importante para fechar essa história, porque toda virada tem um custo, e toda ascensão carrega consequências que só aparecem depois. O tempo passou rápido demais depois disso, rápido a ponto de ele quase não perceber quando a vida que levava deixou de existir. O jovem ator sem recursos se transformou em alguém reconhecido, solicitado, financeiramente confortável. O dinheiro finalmente trouxe estabilidade. A família deixou de viver com preocupações constantes. Houve mudanças reais, concretas, daquelas que não aparecem apenas em fotos, mas no jeito como se dorme melhor à noite, como se planeja o futuro com menos medo, como se respira com mais tranquilidade. A fama veio junto, não de forma discreta. Veio grande, intensa, ocupando espaços que antes pareciam inalcançáveis. O nome dele passou a ser conhecido, o rosto reconhecido. Convites surgiram, portas se abriram. A vida virou do avesso em pouco tempo. E, curiosamente, em meio a tudo isso, uma lembrança insistia em voltar de forma recorrente. Aquela noite no McDonald's. Não pela violência, nem pelo constrangimento, mas pela simplicidade, pelo contraste gritante com o que agora o cercava. Foi por isso que, em um momento de pausa entre compromissos, ele decidiu procurá-la. A mulher que esteve ao seu lado antes de tudo mudar. Aquela que o conheceu quando não havia holofotes, nem garantias, nem status. Apenas um jovem tentando sobreviver aos próprios sonhos. O convite foi simples, um jantar. Desta vez, em um restaurante que ele jamais teria considerado naquela época. No dia marcado, algo inesperado aconteceu. Ele ficou nervoso. Não o nervosismo de entrevistas ou aparições públicas, mas um nervosismo antigo, quase esquecido. Ao se aproximar do local para buscá-la, sentiu o coração acelerar. A respiração ficou mais curta, as mãos levemente inquietas. Era estranho perceber que, depois de tudo o que havia vivido, aquele momento ainda tinha poder sobre ele. Quando ela apareceu, houve um silêncio breve, carregado de reconhecimento. O olhar dela era diferente. Não havia surpresa forçada, nem deslumbramento exagerado. Havia admiração. Um tipo raro de admiração que vem de quem viu o começo, de quem esteve ali antes de qualquer transformação. Eles sorriram. Um sorriso contido, quase tímido, como se ambos estivessem tentando entender como tinham chegado até ali. O restaurante era elegante, luz baixa, ambiente calmo. Tudo o oposto do McDonald's barulhento onde haviam dividido uma refeição simples no passado. Durante o jantar, conversaram sobre o que havia acontecido desde então. As mudanças, os desafios, as perdas e os ganhos. Ele falava às vezes com cuidado. Ela ouvia com atenção. Havia momentos em que os olhares se cruzavam por tempo demais, seguidos de um desvio rápido, como se ambos percebessem algo que ainda não queriam nomear. Em determinado momento, o silêncio se instalou entre eles. Não um silêncio desconfortável, mas carregado de significado. Ele sentiu a respiração dela mudar. Sentiu a própria respiração acompanhar. Um movimento sutil. Um quase beijo interrompido por um sorriso nervoso. Uma pausa longa o suficiente para lembrar que nem tudo precisa ser apressado. Quando saíram, caminharam lado a lado. A noite estava tranquila. Ele parou por um instante, virou-se para ela e não disse nada. Não foi necessário. O beijo aconteceu de forma natural, simples, sem espetáculo. Um beijo que carregava passado, presente e possibilidade. Um fechamento silencioso para um ciclo que havia começado em circunstâncias improváveis. Enquanto se afastava depois daquele encontro, ele pensou em como a vida realmente se parece com uma montanha-russa. Sobe rápido, desce sem aviso, dá voltas inesperadas e, muitas vezes, conecta pontos que pareciam não ter relação alguma. Uma noite comum em um McDonald's, um teste decisivo, uma ligação inesperada, uma vida transformada. E no meio de tudo isso, pessoas que permanecem como referência do que veio antes. Se essa história te fez refletir sobre como pequenos momentos podem mudar tudo, talvez você queira continuar por aqui. Se inscrever no canal é uma forma de acompanhar mais narrativas assim, histórias que não falam apenas de sucesso, mas de caminhos, escolhas e viradas inesperadas. E se quiser, conta nos comentários qual foi o momento aparentemente simples da sua vida que acabou mudando tudo. Depois,